a ansiedade no empreendedorismo não é perigosa, saiba por quê, né? Então, vou esperar o pessoal ir chegando aí. Quem estiver entrando, se quiser colocar pra mim de onde vem, né? Pra mim conhecer um pouquinho quem são vocês. Vamos ver. Gente, então assim, ó, vocês veem que eu falo bastante sobre ansiedade, né? Principalmente numa ansiedade onde as pessoas trabalham com alto desempenho, né? Que é onde elas podem aparecer bastante também. Por que a ansiedade, ela não é perigosa, tá? No empreendedorismo. Na verdade, não só no empreendedorismo, mas em tudo que a gente quer fazer, né? A ansiedade, ela tem um fator, como é que eu vou dizer? A gente precisa dela para poder fazer as coisas também, né? Se eu não tenho um pouco de ansiedade, eu acabo não fazendo, né? As coisas. Então, a ansiedade, ela também tem um fator que nos move, né? Agora, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de alguém que está iniciando algo, ou já tem uma empresa, né? Ou tem algo online, enfim, né? O que sim, né? Pode trazer bastante ansiedade no início, porque tem que lidar com muitas incertezas, né? Várias incertezas de mercado, né? Hoje em dia tem muitos empreendedores aí que estão ansiosos aí com o resultado da eleição, né? Então, assim, a gente ter uma empresa, ter um negócio próprio, né, online, pode ser físico, enfim, nos dá liberdade, né, e também a gente não depende do Estado, né, tudo que a gente puder não depender do Estado é melhor, né. Gente, então, vamos chegar aqui na ansiedade, certo? O que acontece? Existem alguns fatores de vulnerabilidade, isso eu já falei em outra live, para as pessoas serem mais ansiosas, tá? Um dos fatores de vulnerabilidade seria o perfeccionismo, né? Que eu trouxe outras vezes. Então, eu presto muito atenção em detalhes, no detalhe das coisas, né? Dos projetos, e eu acabo demorando muito para terminar algo, né? Então, imagine, eu quero começar um negócio próprio, né? E eu não consigo sair daquele projeto eu nunca termino para iniciar, porque eu sempre acho que não tá bom, então eu tenho que estar sempre arrumando as coisas, tá? Então, o perfeccionismo, ele é um fator de vulnerabilidade, né? Muito, muito ruim pra ansiedade, assim. Tudo bem a pessoa querer fazer as coisas bem feito, né? Mas tem aquela frase, né? Melhor feito do que perfeito. Então, às vezes a gente tem que ouvir um pouquinho ela também, né? Outro fator de vulnerabilidade para ansiedade é não conseguir lidar com as incertezas, né? Então, quando a gente está tendo um negócio próprio, né? Quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente tem que lidar com muitas incertezas, faz parte, né? Só que o ansioso, ele tem uma dificuldade com isso, né? De lidar com essas incertezas. Então, para ele é bem difícil isso, né? Então, tem algumas pessoas entrando, aí a Ana, a Carol, saudade da Carol. A Silvia também. Se quiserem colocar da onde vocês vêm, né? Qual é a cidade, pra mim conhecer um pouco. Gente, então assim, ó, empreender é ser livre, né? O problema é que pra muitas pessoas pode ser uma prisão, né? Porque assim, eu tenho que estar ali o tempo todo, né? Eu tenho que ter controle de tudo, e eu acabo me sinto prisioneiro quando eu não consigo, quando eu centralizo tudo em mim, né? Quando eu não consigo descentralizar as coisas. E aí a gente se torna prisioneiro do nosso próprio negócio, né? Também. Outra coisa que atrapalha muito, tá? Então, a ansiedade, ela é importante até um certo ponto, ok? Ela é importante. Agora, quando ela começa a ser uma ansiedade que ela é improdutiva, tá? Não uma ansiedade, mas quando eu começo a ter preocupações improdutivas, só me gera ansiedade. O que seria uma preocupação improdutiva, tá? Uma preocupação improdutiva seria, por exemplo, assim... será que, né, eu tô nesse meu negócio online, por exemplo. E se ninguém comprar, por exemplo, o curso que eu vou fazer? E se não der certo tal coisa? Então eu começo, né, a ter vários pensamentos do e se que só me levam a ter ansiedade, porque eu não tenho controle, né, sobre esse meu pensamento, sobre o resultado, né, das coisas. Então todo mundo que tem algo próprio, empreende, e até quem trabalha em empresa, né, que tem algum cargo,
tem que lidar com a incerteza das coisas também, né? Enfim. E eu ter preocupações improdutivas do, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, o e se, ele não tem resposta, né? Só que as pessoas se apegam muito nisso. Só que ele não tem resposta, o e se. Ele é sem resposta nenhuma, tá? Então, a ansiedade improdutiva é essa. Agora, a ansiedade produtiva é aquela que eu consigo fazer algo com ela. Então, por exemplo, tem que fechar uma meta de vendas, por exemplo, né, no mês. Tá, o que eu tenho que fazer para chegar a essa meta? Para quantos clientes eu tenho que ligar, né? Quantas coisas eu tenho que fazer para chegar nisso? Ela é produtiva, porque eu tô pensando numa resolução, né? Eu tô focado no que eu tenho que fazer para chegar naquilo ali, né? E não focado em pensamentos ruminativos, vamos dizer, que eu não tenho controle, né? Que são meras hipóteses, tá? De coisas que eu não tenho certeza, tá? Então, aí isso é uma preocupação. Deixa eu voltar. Acho que deu uma bugada aí, porque eu recebi uma ligação de São Paulo. Eu não sei se vocês recebem várias ligações, né? Que eu acho que acaba muitas vezes atrapalhando, né? Eles ligam demais, né? Pelo menos de São Paulo é assim. Aí acaba atrapalhando quando a gente tá no celular. Então, essa questão, né? O que acontece muitas vezes que eles procuram a terapia, quem trabalha em alta performance, né? Como eles querem ter o controle emocional, né? Para que não atrapalhe nos negócios também. Então, eles procuram muitas vezes a terapia com medo de desenvolver um burnout, né? Vocês sabem que o burnout é o esgotamento físico e emocional, né? É aquela pessoa que trabalha, a vida, né, começa a ficar muito trabalho, foco naquilo, e daqui a pouco eu tenho um esgotamento e eu não consigo mais, né, trabalhar. E pode trazer séries de outros sintomas, né, que acabam sendo disfuncionais para quem trabalha. Então eles procuram muito também por esse medo de desenvolver esse burnout, né, que é uma realidade, né, se eu de fato não consigo ter um certo equilíbrio, eu sempre digo que equilíbrio não existe, né, na vida. A gente sempre, em algum momento da nossa vida, a gente tem que dar mais energia para alguma coisa, né, mais uma do que para outra. Mas assim, então é a prevenção, né, essas pessoas, né, que trabalham em alta performance, ou que tem seu próprio negócio, enfim, tem muito medo de chegar, né, num burnout. Por quê? Porque eles focam bastante no trabalho, na produtividade, né? E no aumento, né? No aumento de... Enfim, no aumento de receita para sua empresa e tal, né? Eles querem sempre prosperar e ter mais desafios, né? Então isso pode causar ansiedade. A ansiedade improdutiva, ela também traz mais irritabilidade, né? Então a pessoa começa a se sentir mais irritada quando eu tô ansiosa, né? Quando eu tô muito ansiosa. Eu posso também ter perda de memória, tá? Então ela me traz irritabilidade, pode me trazer perda de memória, uma queda na produtividade também, né? Então vamos dizer, meu objetivo é ser produtivo, né? Mas se eu tenho dificuldade em controlar a ansiedade, eu acabo tendo uma queda na minha produtividade também, tá? Outra coisa, né, que a ansiedade, se eu tô, né, todos os dias, eu sinto que eu tô ansioso, né, o meu corpo tá dizendo isso, e eu não faço nada com isso, né, isso pode também me levar a desenvolver uma depressão, tá? Então é muito comum essa comorbidade, tá? Ter uma ansiedade maior e ter uma depressão também junto, né? Porque eu tô ali apanhando, vamos dizer, né? Meu corpo tá se estressando, eu tô ansioso e eu não tô fazendo nada com isso, né? Então pode me levar a um estado depressivo também. Então, pra vocês verem a importância, né, que tem de trabalhar a ansiedade, né? É super importante, tá? Então, a ansiedade me deixa mais irritada, pode me dar perda de memória, né? E pode me levar também à depressão e que também pode me levar à exaustão, né? Que seria também o burnout, tá? Então, assim, a ansiedade no empreendedorismo, ela não é perigosa até um certo ponto, tá? Quando ela faz eu agir, quando ela me faz agir, né? Só que quando passa disso e começa já a me trazer sintomas físicos, sintomas emocionais, né, cognitivos, aí ela já não, né, ela já não tá sendo saudável pra mim, tá? Ela já não tá ajudando, né? Bom, o que ajuda, né, nesses casos, assim, a terapia sempre, né, por isso que eu falo da importância da terapia,
Então, a terapia ajuda muito essas pessoas. A questão de ter mentores, né? De ter um grupo onde tem a mentorias, tá? Isso ajuda bastante, porque eles conseguem também compartilhar as coisas, né? Do seu dia a dia, né? Conseguem, enfim, trocar algumas ideias. E isso ajuda bastante, tá? Essas mentorias, esses grupos, enfim. Então, isso é bem interessante. Gente, então, voltando para os fatores de vulnerabilidade, tá? Perfeccionismo é um fator de vulnerabilidade para ansiedade. Dificuldade de tolerar incerteza é outro fator de vulnerabilidade para ansiedade. Quando eu falo em fator de vulnerabilidade, é o que leva a pessoa a ficar mais ansiosa, tá? Qual é o traço, qual é o fator que ela tem dela, do funcionamento dela, que faz com que ela fique mais ansiosa. Isso é fator de vulnerabilidade, tá? Que mais, né? Uma família, né? Eu vim de uma família, por exemplo, que é ansiosa, pai ou mãe eram ansiosos, eu acabei crescendo, né? Nessa família, né? Acabei internalizando o jeito que essa família funciona, né? Então, posso sim ficar mais ansiosa, tá? Também. Outra questão vamos ver, a dificuldade de lidar com incerteza, padrões elevados, né? Então, tudo eu coloco como um alto desempenho, eu coloco às vezes que as coisas não estão boas o suficiente, né? Então, eu tenho um padrão elevado para muitas coisas, é um outro fator de vulnerabilidade para gerar ansiedade. Uma coisa, né? Nem sempre as coisas, elas vão ser do jeito que a gente quer, né? Muitas das coisas não são. E às vezes a gente tem que aprender, eu sempre falo, né? Concordar, quer dizer, aceitar não quer dizer que a gente concorde. Mas às vezes a gente precisa aceitar as coisas como elas estão. Isso não quer dizer que eu não vá fazer mudança, tá? Mas eu preciso aceitar a realidade como ela é do momento. Sei lá, vou dar um exemplo. Uma pessoa tem uma empresa e ela gostaria de faturar muito mais mensalmente, por exemplo. Ok? Primeiro ela precisa aceitar, né, que ela não concorda como está, porque ela quer mais. Mas ela precisa aceitar que no momento, com as condições que estão ali, é o que ela está conseguindo fazer. Mas o que ela pode fazer de diferente para que ela chegue no objetivo que ela quer, né? Então eu aceito, ok, preciso aceitar, porque quando eu começo assim, não podia estar assim, não podia estar desse jeito, eu não aceito que esteja assim, quando eu não começo a aceitar a realidade, eu também não consigo fazer nada para mudar ela, né? Porque a minha cabeça, ela fica muito ali focado, ruminando, né, de que as coisas não deveriam estar como estão. E aí daí a minha cabeça não consegue se concentrar e nem ter espaço, né, para pensar numa resolução de problemas, tá? Então tem que cuidar bastante isso, né? De novo, a questão da preocupação produtiva e improdutiva junto, tá? Gente, o medo de falhar é outro fator de vulnerabilidade para ansiedade. O medo de falhar, né, que é o medo do erro, nossa, é muito comum isso, né? Claro que a gente não quer estar errando, só que a gente também aprende muito com os erros, né? Então, errar faz parte, né? Faz parte do crescimento também, né? A gente chega sempre ao objetivo dando passos que são imperfeitos, né? A perfeição, ela não existe, né? Então, assim, eu querer buscar a perfeição vai me deixar ansioso. Eu posso fazer o melhor que eu posso dentro das condições que eu tenho, tá? Então, isso é importante, tá? Medo de falhar é outro fator alto de vulnerabilidade, né? O que acontece? Eu pego esses fatores de vulnerabilidade que eu falei antes aqui pra vocês e eu junto com os meus estressores do dia a dia, aí pronto, aí é o combo perfeito, né, pra ser ansiedade. O que é o estressor do dia a dia, por exemplo? Vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, ter um filho adolescente pode ser um estressor, tá? Né? Então, assim, junta o meu perfeccionismo, o meu medo de falhar, né, com esse meu filho, junta eu não tolerar incerteza, né? Será que ele tá, por exemplo, usando drogas ou não? Sabe? E tudo isso junta faz com que eu fique mais ansiosa, tá? De eu querer ter o controle sobre tudo, né? Então, tem que cuidar quais são os meus... é interessante vocês pensarem, né? Quais são os estressores de vocês, né? Do dia a dia de vocês. O estressor pode ser várias coisas, tá? Por exemplo, sei lá, acordar cedo para algumas pessoas pode ser um estressor.
Não ter dinheiro suficiente para pagar as contas pode ser outro estressor. Problemas no relacionamento, outro, né? Então, assim, junta os estressores do dia a dia com fatores de vulnerabilidade que eu trago comigo, aumenta muito a ansiedade, tá? Então, sempre tentem pensar um pouco mais sobre, né? Quais será que são os meus fatores de vulnerabilidade e quais será que são os meus estressores, tá? E aí tentar trabalhar, né? Esses estressores também, né? Para que alguns estressores a gente não consegue, às vezes, como é que eu vou dizer? A gente não consegue tirar totalmente da nossa vida, né? Mas a gente pode conseguir lidar um pouquinho melhor com eles também, tá? A Aline entrou, vamos ver. A Gabriele. Sejam bem-vindos nessa live. Gente, assim, estou ansiosa, né? Tô sentindo ansiedade. Também tem, né, em outras lives, algumas coisas que vocês podem fazer. Aliás, várias coisas, né? Respiração diafragmática, ela é muito importante de fazer. O relaxamento, né? A atenção plena. Tudo isso eu explico em outras também, tá? Outras lives. Gente, então assim, ó... qualquer coisa que a gente for trabalhar, né, que a gente for autônomo, pode gerar uma certa ansiedade, né? Porque a gente tem muito a ideia assim, ser autônomo é não ter muita certeza de quanto eu vou ganhar, né? Ou então assim, eu não tenho, ser autônomo significa que eu não posso tirar férias, né? Então, várias situações, mas se a gente vê, a gente não tem garantia de nada, né? Até mesmo quem trabalha, que não é autônomo e trabalha em empresa, também está vulnerável a ser demitido, né? E aí, qual é a garantia que eu tenho? Né? Quem trabalha, por exemplo, sei lá, concurso público, né, no estado, também tem a garantia de daqui a pouco, sei lá, quebrar alguma coisa, né, e ser demitido no trabalho. Então, coloquem na cabeça de vocês que a gente não tem nunca garantia de nada, né? Nós não temos garantia. Então, só que eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Eu tenho que tolerar toda essa incerteza, né, que eu vou passar, né, para mim poder sustentar o que eu acho que é melhor para mim, tá? Empreender é muito bom, né, te dá liberdade, tem um lado que te dá preocupação, mas te dá muita liberdade também, né? Então, vale a pena, né? Só que eu tenho que ter uma base, um recurso, né, interno meu para poder suportar essas situações que vão vir, né? E esse recurso interno, quanto mais eu me conheço, melhor é, né? E a terapia tem um papel muito importante para ajudar nisso, né? Para descobrir, bom, quais são minhas vulnerabilidades, né? Para ser mais ansioso, o que me estressa e como é que eu posso fazer para melhorar.